Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos por estarem aqui, esperando aí o almoço, né? Eu coloquei matemática entre parênteses aí. Vocês vão, talvez seja um insulto, né, fazer isso aqui. Espero que não se sintam insultados. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que eu fiz assim. Essa palestra vai ser um pouquinho diferente das outras. Eu não vou falar de problemas específicos. Na verdade, você pode ter duas estratégias para fazer uma apresentação assim, né? A maioria dos meus colegas está fazendo assim: eu pego um problema específico e uso isso para ilustrar o que se pode fazer. Acho que até para a gente fazer um pouquinho diferente, eu vou meio que fazer um portfólio de diferentes áreas e falar um pouquinho da matemática no IMPA. Então, economia no IMPA, né? Algumas coisas que a gente tem já feito pesquisa que tem, pela própria natureza de economia, tem um interesse direto com empresas, algumas novas áreas que eu estou bastante estimulado para direcionar e depois falar um pouquinho desse esforço que o IMPA está fazendo de conexão com empresas. Bom, o primeiro ponto é exatamente isso. Quando eu cheguei recentemente, há 6 meses atrás, e fiquei meio surpreso de descobrir que muita gente aqui, morando inclusive no Rio, não sabia que havia economia no IMPA. Então, nós temos economia no IMPA. Na verdade, isso não deveria ser surpresa para ninguém, né? Porque com esses cortes todos de verbas, a gente tem que fazer economia no IMPA, né? Bom, a gente é um grupo pequeno, somos dois. Eu fiz doutorado aqui no IPA também, algum tempo atrás. Meu orientador foi o professor Luiz Araújo. Só falar um pouquinho dele, ele acho que não tem nenhuma disputa quanto a isso. É o economista mais reconhecido no Brasil, em termos de relevância acadêmica. Não tem disputa sobre isso. Não tem, ele é membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. E tem liderado esse programa há bastante tempo, né, 40 anos. Recentemente, acho que foi exatamente uma coincidência, talvez. Na verdade, não diria que tem um aspecto causal, mas tem uma correlação aí. Eu acabei de chegar e ele virou emérito. Mas depois que eu fiz doutorado aqui no IMPA, eu fiz exatamente o caminho contrário, né? Muita gente vai para os Estados Unidos para estudar economia. Eu estudei economia aqui e fui ensinar nos Estados Unidos, né? Estou lá desde 2007, em departamento de economia. Primeiro na Universidade de Illinois, depois na Northwestern University, que foi exatamente lá onde eu comecei a ter o primeiro contato com a Business School, dando aula em MBA e tal. Era um ambiente assim, bastante forte. Em particular, em teoria econômica. E aí um pouco do porquê que é essa questão da economia e da economia matemática. Existe uma coisa, esse termo economia matemática é uma coisa que tradicionalmente foi levantada ou usada, mas hoje em dia a gente nem usa muito isso, a gente fala mais em teoria econômica. E eu acho que essa é uma área extremamente forte no IMPA. Inclusive, se uma pessoa quisesse fazer um doutorado no Brasil, focado, se tornando o mais forte em teoria econômica, eu acho que sem sombra de dúvida, eu diria que o IMPA talvez fosse a melhor opção para fazer nesta área, aqui no Brasil. Isso significa, obviamente, há várias outras escolas com muito mais pesquisadores, inclusive com pesquisadores fazendo teoria econômica, mas apesar do tamanho pequeno do grupo de economia do IMPA, nós temos uma conexão muito grande com o resto do IMPA, né? Então, estar neste ambiente aqui é extremamente entusiasmante, né? E permite um desenvolvimento muito grande da capacidade de fazer teoria econômica. Então, foi inclusive um prazer voltar para essa instituição com a qual eu mantenho um carinho muito grande. Mas o programa é de fato pequeno, nós temos tipicamente 3 a 5 alunos de mestrado, 1 a 3 alunos de doutorado por ano, mas a perspectiva que a gente quer fazer agora é exatamente ampliar isso, né? E quando eu cheguei, né, eu já comecei a falar com o Marcelo, não tem jeito da gente ficar tão pequeno, a gente precisa de recursos, e aí eu comecei a pensar em formas de a gente conseguir recursos para exatamente ampliar isso, e aí foi uma interação muito interessante, e a gente vai falar um pouquinho no final sobre isso. Bom,
As áreas com as quais a gente tem brincado, ou feito trabalhos historicamente, são essas. Eu coloquei aqui mais ou menos as que o Aloysio prefere, essas aqui são mais ou menos as que eu prefiro, mas existe uma interseção não vazia entre as duas, ou pelo menos para usar um termo não matemático. Essa teoria de jogos, na verdade, o grande contribuidor para isso foram matemáticos, mas elas têm um impacto extraordinário em ciências sociais, em particular em economia. A teoria de jogos é o mecanismo, o método que permite você estudar interações, isso inclusive interações econômicas entre agentes, inclusive dentro de empresas e entre empresas. Esse foi exatamente o início da minha tese. Tem uma interseção aqui, leilões, na verdade, é um subconjunto de teoria de jogos, e a gente começou com isso. Se você pensar em termos de leilões, muitas empresas atuam em mercados que acabam podem ser considerados mercados de leilões. Tantas empresas, até empresas de petróleo, por exemplo, né? Que a gente tem várias hoje aqui. Né? Vocês participam regularmente de leilões de concessão. Existe, inclusive, um interesse de fazer isso caminhar ou abrir para várias outras áreas da economia. E a gente tem uma capacidade de apoiar não só a estratégia de participação de leilões, mas também o desenvolvimento das regras desses leilões. Isso é uma coisa que tem uma conexão com o que é feito nos Estados Unidos. Um dos grandes líderes dessa aula de teoria de leilões do mundo, Paul Milgrom. Ele tem assessorado empresas na participação de leilões, por exemplo, montando estratégias que têm um impacto bastante expressivo no resultado de empresas, mas também do ponto de vista governamental para definir regras de concessão. Recentemente foi, por exemplo, a definição das regras do leilão que permitiu empresas de TV locais abrirem mão dos espectros para que fossem utilizados por empresas de telefonia celular. Na verdade, tinha uma faixa que era utilizada por TVs e você queria deslocar. Existe um problema combinatorial bastante complexo e de incentivos. E você tem que colocar... A melhor forma de fazer isso, é uma coisa que economistas acreditam há muito tempo, é você criar mecanismos através de preços para que as pessoas revelem as suas preferências e os preços permitam a melhoria de alocações. Né? Pareto Improvement. Bom, isso aí leva a outras conexões com finanças. Existe um aspecto assim, de conexão muito direta de equilíbrio geral e finanças. Todos esses trabalhos são coisas que a gente tem feito ao longo das últimas décadas, aí, pesquisa, e tem um impacto direto em coisas que têm interesse para empresas. Mas eu queria focar um pouquinho mais em coisas um pouquinho mais recentes, que, por conta de estarem no ponto de atenção de empresas hoje em dia, talvez seja interessante falar. Então, por exemplo, a gente está ouvindo falar muito em blockchain, em criptomoedas, e, de fato, isso está abrindo uma possibilidade. A liderança nesse campo aí tem sido dos pessoal de computer science, mas existe quer dizer, o fato da tecnologia, né, de depender desse pessoal, faz com que eles tenham uma liderança natural, mas até a vinda dessa tecnologia abre uma série de possibilidades de novos usos de moeda que não havia antes. E aí você precisa, de certa forma, antes você tinha um monopólio estatal, né, para criar moedas, e agora isso passa a ser descentralizado. Baixa-se o custo, quer dizer, na verdade a gente pensa num modelo de competição, né? Você está baixando os custos de entrada, você vai atrair novos competidores e vai haver uma oferta, estamos vendo uma oferta muito grande nessas moedas. Só que isso tem um impacto, né? As moedas, o setor financeiro e principalmente o legado monetário tem um impacto direto na economia. E uma coisa que você precisa entender são dois aspectos, né? Como é que essa dinâmica de entrada de moedas e da competição entre elas vai impactar na economia, como é que isso vai convidar os reguladores a entrarem e dizer, bom,
Eu tenho que colocar uma ordem nisso aí. Existe uma perspectiva muito grande de que Banco Central, CVM, venham regular esse mercado. E aí você precisa, inclusive, desenvolver aspectos dos próprios especialistas, das próprias empresas que atuam nessas áreas, para assessorar o governo a fazer uma regulação decente. Aliás, eu queria até conectar já direto também com petróleo. Cerca de 1 ou 2 anos, eu fui contratado pela agência de regulação, a CREG, né, Comissão de Regulação de Energia e Gás da Colômbia, para fazer um estudo sobre o setor elétrico colombiano. E uma das coisas que havia é exatamente, você define uma série de regras e aí você tem que observar se, esperando que as empresas caminhem numa determinada direção. No caso, a grande questão era a segurança energética da Colômbia, por conta do fenômeno do El Niño. E se definiu algumas regras, mas aí você esperava ver se aquelas regras estavam gerando os investimentos necessários para promover a segurança energética. E o trabalho que eu fiz foi exatamente relacionado a rever essas regras. Uma coisa interessante, e aí, o que está por trás disso aqui é teoria de jogos, de você colocar regras. Isso é basicamente o ferramental de teoria de jogos, de você colocar regras e ver como é que as pessoas respondem a essas regras. E aí, do ponto de vista das empresas aqui, isso é uma coisa que eu observei também nos últimos meses. O Aloysio também tem uma conexão direta com a equipe econômica. Eu cheguei a participar de alguns momentos aí inclusive da equipe de transição. Uma das coisas que eu observei nessa experiência é exatamente o esforço enorme que as empresas fazem, inclusive, em particular as empresas de energia, para trazer ou influenciar o governo para que sejam definidas regras que sejam sensatas ou que façam sentido para os negócios. Então, na verdade, você precisa até mesmo que seja um problema de decisão de órgãos reguladores, você precisa que empresas subsidiem esses órgãos reguladores para que as regras adotadas façam sentido. Existe um impacto, eu tenho observado como isso é relevante. Então, na verdade, tem uma conexão, essa coisa de desenho de mercados. Criou-se dentro de economia uma área que é só simplesmente de desenho de mercado e a área mãe disso é exatamente teoria de leilões. Bom, uma outra direção que você pode pensar é exatamente, a gente tem visto hoje na economia moderna, a gente caminhar muito para plataformas, né? Você pensa no Uber, por exemplo. O Uber é uma plataforma, né, que vai conectar. As plataformas são exatamente esses negócios em que você conecta dois tipos diferentes de clientes, né? No caso do Uber, você tem os motoristas, né, e do outro lado, nós, os passageiros. E o fato de você ter um lado forte atrai o outro, né? Você pode deixar de usar Uber, passar a usar 99 ou vice-versa, dependendo da oferta de motoristas. Quer dizer, se você é usuário, a oferta do outro lado. E o fato de uma rede ter muitos usuários, com muitos passageiros, vai atrair também esses motoristas. Mas o problema, nesse caso em particular, a gente tem, por exemplo, os passageiros nem tanto, mas os motoristas eles sempre usam com o que a gente fala de multi-home, né? Um motorista só tem a 99, o Uber, Cabify, tudo junto ao mesmo tempo, e elas estão competindo entre si. Então, é competição de plataforma. Você tem uma dinâmica particular da competição dessas empresas que é diferente de empresas em geral. Aí você vai fazer assim, bom, o que a gente pode fazer para analisar dinâmicas nesses mercados? Esses mercados, em geral, em particular os mercados de economia digital, de tokens e de cryptocurrencies, são mercados novos. A dinâmica deles é muito nova. Então, você não pode, por exemplo, a forma de atacar um problema desse tipo é diferente de um problema de tempo, né? Como o Roberto e o Paulo estavam falando, que você pode ter um histórico bastante grande do que tem acontecido com o tempo. A gente não vai ter dados para isso, porque as coisas estão acontecendo agora, né? E elas tendem a mudar muito rapidamente. Então, uma das coisas que você tem que usar é criar modelos para começar a
fazer uma antecipação de direções que podem ser tomadas. E é um pouco exatamente isso que a gente faz aqui. Então, eu acho que eu estou estourando meu tempo já. Deixa eu só gastar alguns minutinhos só para falar que dessa conversa que eu mencionei no início, de tentar conectar com empresas, uma das coisas que eu acho que essa ideia de a gente quer criar valor, o Marcelo falou no início muito do impacto da matemática para a economia, a gente quer criar um impacto positivo para o Brasil, né, do ponto de vista econômico, mas também individualmente para as empresas, né, criando valor. E aí tem várias coisas que a gente tem pensado em como esses valores podem ser criados. Uma das coisas que a gente já está começando a fazer agora é exatamente pegando empresas em particulares que estão vindo para a gente com problemas específicos e estamos montando grupos e aí diferentes estratégias de como resolver esses problemas para as empresas. Uma outra direção vai ser exatamente treinamento. Um pouco acho que o que o Cominato falou, obviamente o centro dele tem alguns anos de experiência nisso, mas o que a gente quer fazer aqui no INPA é exatamente criar uma estrutura similar para criar valores para empresas nessa direção. Bom, eu vou finalizar aqui, porque eu não quero impedi-los de ter logo o seu almoço, mas estou disponível a qualquer pergunta. Obrigado. Alguém quer perguntar algo? Duas perguntas, muito rapidamente. Primeira é a seguinte, você que oriundo da área de economia, Bitcoin eu nem considero uma moeda, por causa das questões. Tem reserva de valor, coisa e tal, não sei o quê. Acho que é um objeto de estudo legal, mas tem que tomar muito cuidado com essa coisa. É moeda. Eu não acho nem que seja moeda. A gente não regula, então precede o problema. Nem moeda é. Então, agora a gente pode começar a discutir. A segunda é a seguinte, Uber, Cabify, essa geração de empresas que não geram lucro, né? Então, a provocação seria a seguinte, qual é o jogo? É atrair o investidor e sair lá na frente com dinheiro no bolso, deixar todo mundo no preju? Porque eu tenho visto isso, estatisticamente. Acho que é legal do ponto de vista tecnológico, tem essa aura de coisa moderna, que atrai investidor, mas, no final, deixa um prejuízo. Então, isso a gente tem que pensar. Qual é a teoria do jogo? É captar recursos e sair fora? Porque é isso que eu estou percebendo. A tecnologia é bonita, não tenho dúvida, mas é um canto da sereia que está levando muita gente aí para o buraco. Isso aqui é interessante perceber, né? Então, como é que a gente viabiliza? Como é que estuda? O tamanho do mercado, quantos competidores, será que isso vai dar grana? Porque eles erram, eu vejo isso. Toda hora o cara diz, pô, nós tínhamos uma previsão, ela não se concretizou. Tínhamos uma previsão, ela não se concretizou. Difícil quantificar, entendeu? Isso que eu acho que é um objeto de estudo também bacana para o futuro. Bom, primeiro o aspecto sobre as cryptocurrencies. Na verdade, a moeda ela tem três funções principais, né? Tem um meio de trocas, o valor nominal de riqueza e storage como guarda de valor, né? E o que a gente está observando é que a possibilidade, inclusive, de você diversificar o número de moedas que eu tinha mencionado, permite, ou está abrindo a possibilidade, é uma tendência, de que o que a gente chama usualmente de moedas, você pode ter produtos que se especializem em uma função ou noutra. E aí, se você pensa assim, historicamente, bom, moeda é uma coisa que tem que ter as três. Bom, não necessariamente a gente vai caminhar, a gente pode estar caminhando para o mundo em que você vai ter algumas coisas que a gente chama de Bitcoin, não Bitcoin, né, mas cryptocurrency, que vai se especializar em uma determinada função, mas não na outra. Né? Então, ou às vezes em duas. Né? Você tem, por exemplo, a própria Libra do Facebook, ele vai querer ser um medium of exchange, mas não necessariamente você vai querer investir naquilo como o pessoal faz em Bitcoin. Então, cada uma delas vai ter uma característica diferente, e isso me leva ao outro aspecto. O que a gente tem são ferramentas, e na verdade são as ferramentas que são desenvolvidas em teoria econômica, que permitem olhar um problema qualquer que você quiser e tentar fazer previsões. Obviamente, as previsões não são perfeitas, e na verdade fazer previsões sobre o futuro é muito perigoso, né? Principalmente sobre o futuro. Então, mas aí tem aquela história dos dois caras que estavam vendo um urso se aproximando para correr, né? E o cara começa a amarrar o sapato. Aí
Poxa, por que você está amarrando o sapato? O urso vai ser muito mais rápido e vai querer... Não, eu não quero ser mais rápido que o urso, eu quero ser mais rápido que você. E a ideia é exatamente isso, que você não precisa acertar de fato, mas você precisa ser melhor que os concorrentes. Se você tem uma visão do todo, porque o grande problema é que quando você tem uma equipe muito focada, né, e às vezes só o pessoal de computer science, e não é nenhum demérito para nenhum do cientista de computação, mas você calibrar outros aspectos com o aspecto econômico, às vezes dá uma noção muito mais ampla. Por exemplo, eu já ouvi várias vezes o pessoal de cientista de computação falar o que cria valor é escassez. Bom, isso não é bem verdade. Você pode ter escassez de alguns produtos e não tem valor nenhum. Então, na verdade, valor tem outras coisas por trás disso. E é exatamente esse tipo de coisa que economistas estão estudando há 300 anos, né, ou mais, do que realmente gera o valor de uma determinada coisa, de determinado produto. E é esse tipo de técnicas que a gente quer trazer para isso. Eu não quero resolver, eu não vou, não é a minha praia, não é a nossa vantagem comparativa fazer desenvolvimento de modelos computacionais para cryptocurrencies, mas trazer modelos econômicos para analisar a dinâmica disso. Deixa eu complementar que amanhã teremos uma palestra pelo Augusto Teixeira e o Diego Nerhab especificamente sobre a tecnologia matemática do blockchain, não especificamente aplicada a bitcoins, mas sobre o que vem antes da cadeia de blocos. Tá certo? Tenho certeza que vocês têm um monte de perguntas para o Luciano, mas também há um almoço esperando a gente e a ideia é que todo mundo interaja, faça networking, converse. Então vamos agradecer mais uma vez ao Luciano.